Nessa aula, nós vamos abordar o princípio dos trabalhos virtuais para corpos deformáveis. Nos corpos deformáveis, os pontos no interior do corpo podem mover-se uns em relação aos outros sem violar as condições de compatibilidade. E aí, nesse caso, tanto as forças externas quanto as forças internas, que no caso são os esforços solicitantes, eles vão realizar trabalho. Então, diferente de um corpo rígido, onde somente as forças externas realizam trabalho, em um corpo deformável, tanto as forças externas quanto as externas vão realizar trabalho. Nesse caso, então, vai existir um trabalho real, interno, que é produzido pelos esforços. E que no caso do comportamento elástico linear, vai ser a integral do trabalho infinitesimal sobre um elemento de barra dx. No caso das estruturas de comportamento elástico linear, esse trabalho interno é a energia de deformação total, que vai ser igual ao trabalho realizado pelas forças externas durante o processo de deformação da estrutura. Então, todo o trabalho que é realizado pelo carregamento real, ele é armazenado como energia de deformação e ele pode ser recuperado se o carregamento for removido. Observem aí que nós estamos seguindo o mesmo procedimento de um comportamento elástico linear, que é similar ao que vocês viram no curso inicial de física, que é o modelo massa-mola, F igual a kx. Não é? Então, o deslocamento ou os deslocamentos são proporcionais às forças e retiradas as forças, a estrutura volta à sua condição inicial e os deslocamentos se anulam. Nesse caso aqui, então, o trabalho interno total, que no caso é a energia de deformação, ele vai ser escrito dessa forma, onde aqui nós temos a integração que é feita em toda a estrutura. Então, observem que o trabalho interno é um meio da integral do esforço normal vezes o deslocamento associado ao esforço normal, du, integral do momento fletor, momento interno, vezes o deslocamento associado dθ, que é um deslocamento angular, integral do esforço cortante, dH, que é o deslocamento associado, e a integral do momento torsor, vezes o deslocamento associado ao momento torsor, que é dφ, que é um deslocamento angular. Então, observem que neste caso aqui nós temos dois deslocamentos lineares, du é um deslocamento no eixo da barra, dh perpendicular ao eixo da barra, e nós temos dois deslocamentos angulares, que é o mdθ, que é a rotação da seção transversal, e aqui a rotação da seção em torno do próprio eixo. E essa integração, observando, ela é em toda a estrutura. Então, todas as seções transversais na estrutura contribuem para o cálculo do trabalho interno total. Um último ponto aqui, o coeficiente 1/2, é porque nós estamos calculando o trabalho interno real, realizado por forças reais. Então, vale a hipótese de que o carregamento ele é aplicado em passos muito pequenos, de modo que não existe a contribuição da energia cinética, e aqui nós só temos energia potencial. Muito bem, então, pelo princípio da conservação de energia, o trabalho das forças internas é igual ao trabalho das forças externas, como está indicado aqui, onde West é o trabalho das forças externas e Wint é o trabalho das forças internas. Agora, nós vamos abordar o princípio dos deslocamentos virtuais para corpos deformáveis. Então, quando uma estrutura deformável é em equilíbrio
e sob a ação de um sistema de carregamentos, se a essa estrutura é dada uma pequena deformação virtual compatível, o trabalho virtual realizado pelas forças externas, que no caso é o carregamento, é igual ao trabalho virtual realizado pelas forças internas, que nesse caso são os esforços solicitantes. Então, observem aqui, a estrutura deformável já está em equilíbrio e sob a ação de um sistema de forças. Se nós chamarmos essa variação do trabalho externo por ΔW externo, ΔW este, chamarmos por este acrônimo o trabalho virtual das forças externas e chamarmos de WINT, ΔWINT, o trabalho virtual das forças internas, nós vamos ter, de acordo com o princípio dos trabalhos virtuais, que a variação do trabalho externo vai ser igual à variação do trabalho interno. Aqui uma observação, que os deslocamentos ou deformações virtuais eles devem ser compatíveis com as condições de contorno, que no caso são os apoios, né? E não devem violar a continuidade das deformações da estrutura. Então, nós devemos respeitar as condições impostas pelos apoios e devemos aplicar deformações de modo a manter a estrutura contínua. Por exemplo, não podemos aplicar uma deformação descontínua, onde simularia uma barra que se quebrasse ao meio, por exemplo. Bem, para a gente dar continuidade ao princípio dos trabalhos virtuais, vamos considerar o seguinte, então. Um sistema de forças, dois sistemas, um sistema A e um sistema B, todos eles aplicados na mesma estrutura. Então, no sistema A, nós vamos ter um sistema de forças F'A, F'A, como está indicado aqui, e F'A é um campo de forças externas e F'A são as forças internas em equilíbrio. Observem que tanto F'A quanto F'O vão estar equilibrados entre si. Da mesma forma, vamos considerar uma configuração deformada, B, uma outra configuração, com o par Dzão-B, Dzinho B, onde Dzão-B é o campo de deslocamentos externos e Dzinho B é o campo de deformações internas. E tanto Dzão quanto Dzinho vão ser compatíveis entre si. Então, agora vamos analisar separadamente quem são F'A, F'A, Dzão B e Dzinho B. Lembrando que são dois sistemas distintos. Então, F'A é um sistema de forças externas, como, por exemplo, solicitações externas e reações de apoio, atuando sobre a estrutura. F'A, por sua vez, são esforços internos, que a gente pode traduzir como esforço normal, momento fletor, esforço cortante ou momento torsor, que vão estar em equilíbrio com F'A. Então, observem, F'A e F'O, forças externas e forças internas devem estar em equilíbrio. Dzão B é um campo de deslocamentos externos. Por exemplo, é uma linha elástica de uma determinada estrutura, a deformada de uma estrutura. E Dzinho B é um campo de deslocamentos relativos internos, que vai estar indicado aqui por Dzinho B, Dθb, DHB e Dφb, que são compatíveis com os deslocamentos ou com a deformada dessa estrutura. Agora vamos considerar o seguinte: o balanço entre trabalho externo e energia de deformação interna, combinando esses dois sistemas que são independentes, resulta no princípio dos trabalhos virtuais. Então, como que isso pode ser escrito? Nós vamos escrever o trabalho virtual externo vai ser igual ao trabalho virtual interno. Porém, nós vamos combinar os dois sistemas. Então, o trabalho virtual externo, nós vamos combinar as forças do sistema A com os deslocamentos
do sistema B. E o trabalho virtual interno, nós vamos integrar as forças internas em A com os deslocamentos relativos no sistema B. Então, observe que nós estamos trocando as forças de um sistema com os deslocamentos de um outro sistema. Observem que, nestes dois casos, nós temos deslocamentos de forças que são virtuais. Para o sistema em A, os deslocamentos em B são virtuais, e para o sistema em B, as forças que são aplicadas em A são forças virtuais. Dessa forma, nós podemos escrever o seguinte: somatório de Fzão A, Dzão B, que é o trabalho das forças externas, o trabalho virtual das forças externas, vai ser a integral dos esforços internos em A com os deslocamentos relativos em B. Neste caso aqui, esforços normais que aparecem em A com os deslocamentos internos em B. Os momentos fletores que aparecem no sistema A com as deformações que aparecem no sistema B. Esforço cortante em A, deformações por cisalhamento no sistema B, momento torsor em A, deformações por torção no sistema B. WE, então, vai ser o trabalho virtual das forças externas FA com os deslocamentos correspondentes externos Dzão B. Já o U barra vai ser a energia de deformação interna virtual armazenada combinando as tensões internas F'A no sistema A com os correspondentes deslocamentos relativos internos no sistema B. Vamos agora marcar alguns pontos importantes. Os pares Fzão A, Fzinho A e Dzinho B, eles são independentes entre si. E aí não vai existir nenhuma ligação entre o sistema de forças em A e a configuração deformada em B, a não ser que eles estão atuando na mesma estrutura, no mesmo sistema. Devemos observar também que não vai existir nenhuma relação de causa e efeito entre o sistema de forças A e as deformadas e os deslocamentos em B. Então, notem, são dois sistemas independentes sem nenhuma relação de causa e efeito. O termo 1/2 ele não vai aparecer nem na expressão do trabalho externo, virtual, e nem na expressão da energia de deformação virtual interna. Porque notem que aqui nós estamos trabalhando com trabalhos, nós estamos computando o trabalho virtual, que é diferente do trabalho real. Então, aquelas hipóteses de que a força tem que ser aplicada aos poucos para que não gere nenhum efeito de energia cinética, como nós estamos falando de forças de trabalhos virtuais, a gente não precisa considerar, não precisamos fazer esse tipo de consideração. O termo 1/2, né, que aparecia nas expressões do princípio da conservação de energia real, né, era porque as forças e os deslocamentos estavam associados entre si. Então havia uma relação de causa e efeito. Ao aumentar as forças, os deslocamentos aumentavam nas mesmas proporções. E no trabalho virtual externo, as forças elas não são causa e nem efeito dos deslocamentos. Assim como na energia interna total, na energia interna virtual, os esforços internos eles não são a causa nem o efeito dos deslocamentos relativos internos. E o princípio dos trabalhos virtuais ele só é válido se o sistema de forças FA, Fzão A, Fzinho A, aqui no caso a gente está usando sigma, né? Sigma, pois pode ser usado também as tensões internas em A, né? Não somente as forças internas, mas também as tensões. Esses pares são equivalentes entre si, né? Então, o princípio do trabalho virtual ele só é válido se o sistema de forças em A realmente satisfizer as condições de equilíbrio.
E se a configuração deformada em B, também satisfizer as condições de compatibilidade. Então, notem, as forças em A devem estar em equilíbrio e os deslocamentos em B devem ser compatíveis entre si. Dessa forma, esse princípio ele pode ser usado para impor condições de compatibilidade de uma configuração deformada, Dzão epsilon ou Dzão Dzinho, qualquer. Então, basta que para isso que se escolha arbitrariamente o sistema de forças em A, que vamos chamar de forças virtuais, no qual se saiba que elas satisfazem a condição de equilíbrio. Neste caso aí, onde nós aplicamos forças virtuais, essa versão do PTV é chamada de princípio de forças virtuais. E de maneira análoga, nós podemos também usar o PTV para impor condições de equilíbrio em um sistema de forças FA sigma A, ou Fzão A, Fzinho A. Basta que para isso a gente escolha arbitrariamente uma configuração deformada, Dzão B, Epsilon B, que a gente vai chamar essa configuração deformada de configuração virtual, do qual a gente saiba que elas satisfazem as condições de compatibilidade. Esse princípio, essa versão do PTV, ela é chamada de princípio dos deslocamentos virtuais. Nós vamos abordar essas duas versões, o princípio das forças virtuais e o princípio dos deslocamentos virtuais, nos próximos slides.